Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Que história é essa de que o São Paulo pode ter 200 milhões de reais para gastar em reforços para a próxima temporada? O pessoal do UOL publicou nas últimas horas que São Paulo e Galápagos negociam a criação de um fundo que busca arrecadar 200 milhões de reais. Essa grana seria investida de forma exclusiva na contratação de atletas. E os cotistas teriam como retorno percentual da venda futura de jogadores contratados nesse modelo. Segundo o UOL também, negociações em fase inicial. Mas as duas fontes do São Paulo que eu consultei negaram com veemência qualquer tipo de acordo nesse sentido. O que o São Paulo e a Galápagos têm é uma negociação já há alguns meses para a criação de um fundo em Cotia para buscar cerca de 250 milhões de reais. Essa grana seria utilizada na contratação de atletas do sub-11 ao sub-20, que chegariam para Cotia e, quando vendidas, teriam direito a um percentual futuro. Perguntei ao presidente Júlio Casares: Júlio, existe alguma possibilidade de vocês terem 200 milhões com a Galápagos para investimento em reforços do time principal? E o presidente assegurou que não, que deve ter havido alguma confusão na publicação que foi feita. O São Paulo trabalha com a Galápagos apenas na criação desse fundo para Cotia. Uma outra fonte do São Paulo, também bastante importante, assegurou que não existe nenhuma negociação no momento para a obtenção de 200 milhões de reais para reforços. O São Paulo está atrás de dinheiro para a contratação de jogadores, mas certamente essa cifra de 200 milhões de reais não será alcançada. Para fechar as notícias do São Paulo, duas boas informações. O Tricolor deu sorte nos jogos dessa terça-feira. Isso porque o Vasco e o Grêmio, que são adversários do São Paulo na busca pela 8ª colocação, perderam. Para completar, o Corinthians enfrenta o Fortaleza no Castelão, no Ceará, com um time misto, com vários reservas. Diante desse cenário, uma vitória do São Paulo contra o Internacional nessa noite de quarta-feira, na Vila Belmiro, pode deixar o Tricolor bem perto da 8ª colocação, que no futuro não tão distante pode assegurar vaga na pré-Libertadores. Isso acontecerá se o campeão da Copa do Brasil for o Cruzeiro ou o Fluminense. E você, torcedor que me acompanha por aqui, o que você tem para comentar? Já usa o espaço para comentar e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Preciso te contar agora se existe alguma chance de Júlio Casares sofrer impeachment no São Paulo. Esse assunto passou a ser discutido desde a semana passada, quando o Tricolor tomou 6-0 do Fluminense no Rio de Janeiro. Pouco tempo depois, 41 conselheiros do São Paulo fizeram um abaixo-assinado pedindo que o Casares renuncie. Essa possibilidade está completamente descartada. O presidente do São Paulo nunca pensou nem cogitou abrir mão do seu mandato. Ele é presidente do São Paulo até 31 de dezembro de 2026. Queria contar ainda que o Casares está animado com as notícias que virão daqui para frente. O São Paulo deve fechar a temporada com redução da sua dívida total, que nesse momento é de 55 milhões de reais, além de registrar superávit pela primeira vez em bastante tempo. Mas, dentro do São Paulo, a campanha pela saída do presidente continua. Durante o último final de semana, sócios levaram uma faixa e a mostraram dentro da sede social do clube, exigindo a saída do Casares. Para que o Casares sofra o impeachment, há necessidade de uma votação no Conselho Deliberativo com a aprovação de pelo menos 75% dos membros do CD, algo completamente fora da realidade. Embora tenha perdido apoio político recentemente, o Júlio ainda tem maioria. Dentro do Conselho Deliberativo não há nenhuma chance, no momento, de 75% dos conselheiros votarem a favor da saída do presidente. Munindo. Nicola, e o interesse do Boca no Caleri? Ele não é novo, né? Existe já há bastante tempo, mas não há nenhuma intenção do São Paulo em abrir mão do Caleri, tá? Apesar do 1.300.000 por mês de salário, a avaliação é de que o Caleri é um cara muito identificado com o São Paulo, muito esforçado, muito ligado ao clube. Não há nenhum interesse do São Paulo em abrir mão dele. Marcos Oliveira, mais um a perguntar sobre o fundo no São Paulo. Nicola, segundo Pedro Lopes, do UOL, São Paulo negocia um fundo junto à Galápagos para investir em contratações em 26, valor inicialmente em 200 milhões de reais. Se essa história se confirmar, e eu já mandei mensagem aqui para uma pessoa do São Paulo, está muito claro que o fundo da Galápagos, que seria utilizado para base e que não teve aprovação do Conselho Deliberativo, que esse fundo seria remanejado, né? Agora para ajudar em contratação de atletas. Enfim, eu gosto da ideia. Nicola, quanto de dinheiro o São Paulo vai ter para contratar? Ricardo Rodrigues, esse valor não está definido
e vai depender também da possibilidade de o São Paulo jogar a pré-Libertadores ou não. Se o São Paulo for para a pré-Libertadores, o investimento é maior. Se o São Paulo não for para a pré-Libertadores, o investimento será menor. É importante registrar também que o Júlio Casares, o presidente do São Paulo, está tentando parcerias e acordos para colocar dinheiro no clube. Não descobriu a arrecadação do São Paulo desse ano? E eu estava com dificuldade mesmo, já tinha mandado mensagem para uma pessoa do São Paulo e a pessoa falou, não temos nada fechado. Ela, enfim, respondeu, 970 milhões de reais. É quanto o São Paulo imagina ser capaz de faturar em 2025. O número é muito bom, especialmente se comparado com as arrecadações, quer ver? Arrecadação São Paulo FC 2024. São Paulo faturou no ano passado 639 milhões de reais. Ou seja, o São Paulo está saltando. Deixa eu só conferir se tem mais algum outro lugar essa notícia aqui, só para a gente passar. Ó. Arrecadação foi na sequência. São Paulo 639. Então, São Paulo salta. Mas que ano é isso? Tá. Então, São Paulo salta de 600 e... achando esse número baixo. São Paulo fecha 2024 com déficit. Peraí. Faturou inicialmente. Estamos falando sobre o faturamento do São Paulo na temporada passada, tá? Que eu quero comparar com os 970 milhões que eu estou contando para vocês de forma exclusiva que o São Paulo estima faturar nessa temporada. São Paulo apresenta balanço de 2024 com recorde de receita. Então vamos lá. O Tricolor alcançou a arrecadação de 731 milhões de reais. Então é isso, tá? 731 milhões de reais de receita no ano passado, 970 milhões de reais de receita nesse ano. É um acréscimo de 240 milhões de reais em uma temporada. Nicola, também vendeu Deus e o Mundo. Verdade, vendeu Deus e o Mundo. Mas esse número de 970 milhões é uma informação exclusiva que eu estou passando para vocês. O JFP Santos, com 15 no departamento médico do São Paulo, nem precisa reforçar em 2026. Esse é o ponto, né, Jota? Tem muita gente, só de centroavante tem 3 para voltar. O Caleri, o Rian Francisco e o André Silva. Então, para centroavante, o São Paulo não vai buscar reforços. Mas o grande ponto, a virada no São Paulo, pelo menos é o que os caras imaginam, vai estar no fato de contratar jogadores saudáveis. Então, por exemplo, Matias Rojas, oferecido para o São Paulo, completamente descartado. Jogador de 31 anos de idade, que na passagem pelo River Plate jogou 8 vezes. Na passagem pelo Portland Timbers, 8 vezes. Nome fora de cogitação. Pete Martinez, 32 anos de idade, está sendo dispensado pelo River Plate. O cara não consegue jogar mais do que 15 partidas nas últimas 3 temporadas. Idade avançada, joga pouco. Outro nome descartado. Então, o São Paulo vai priorizar jogadores com saúde, nem que nem tenham tanta capacidade física ou técnica. Mas, cara, diante desse cenário maluco de todo jogo, toda a temporada tem muita lesão, eu acho até que faz algum sentido, tá? Rodrigo Madeira. Boa noite. Você acha que o cenário político do São Paulo deve melhorar com a pressão que está acontecendo e o MEC deve voltar? O MEC é o Marco Aurélio Cunha, o MAC no caso, né? Vejo uma boa chance para a oposição. Rodrigão, eu acho que depende muito de como o São Paulo vai se comportar em 2026. E quando eu falo em se comportar, é se comportar dentro de campo, tá? O campo vai dizer muito sobre o que vai ser a eleição de dezembro do ano que vem. Há bastante tempo, a oposição do São Paulo é extremamente frágil no Conselho Deliberativo. Os caras têm passado vergonha atrás de vergonha nas últimas eleições com pouquíssimos votos. A situação construiu uma relação com os membros do Conselho Deliberativo que torna praticamente impossível a eleição de um opositor. Se o São Paulo tiver mais um ano muito ruim no ano que vem do ponto de vista de futebol, aí acho que dá para começar a imaginar um pouco mais de equilíbrio, mas a situação segue como favorita, tá? E o grupo da situação do Júlio Casares e companhia, eles preparam algumas boas notícias para as próximas semanas, como, por exemplo, a redução da dívida do São Paulo. O São Paulo conseguiu já reduzir, até esse momento, em mais ou menos 55 milhões, a sua dívida.
E o Tricolor também imagina fechar a temporada atual com um superávit, algo que não acontece há bastante tempo. Renato Rosa, boa noite, Nicola, tudo bem? O que o São Paulo precisa para ir para a pré-Libertadores? Se ganhar do Inter, já se classifica independente do último jogo? Não, Renato. Essa definição vai acontecer de acordo com os outros jogos. Por exemplo, está rolando o Vasco e Mirassol. Empate até agora 0-0, quase 40 minutos do primeiro tempo. Esse é um resultado bom para o São Paulo, embora a derrota do Vasco fosse melhor. Se o São Paulo vence o Internacional e os concorrentes do São Paulo não vencem, o São Paulo entra na última rodada já classificado, podendo até perder para o Vitória. Hora de te atualizar sobre o São Paulo, que descartou a contratação de lateral direito. Muitos torcedores do São Paulo entendem essa como uma posição extremamente carente, até porque faz bastante tempo que o São Paulo não tem um jogador para essa posição confiável. Por que que o São Paulo decidiu não ir ao mercado atrás de lateral direito? Primeiro, porque não há dinheiro. Depois, porque há vários jogadores formados na base em Cotia que garantem enorme expectativa. Um deles, inclusive, já está no time principal e tem brigado com o Cédric pela posição de titular, eu me refiro a Mike. Há outros 4 de Cotia que estão sendo trabalhados para ganhar em tal posição. São eles Igor Felisberto, Lucian, Guilherme Brito e Ângelo, esse último titular absoluto da seleção brasileira que disputou recentemente a Copa do Mundo Sub-17 e terminou na 4ª colocação. O Ângelo é aquele mesmo que foi vendido para o Strasbourg, da França. Ele só se muda para a França a partir de janeiro de 2027, ou seja, ainda tem toda a temporada de 2026 para eventualmente ser utilizado no time principal. Mas o que eu percebi é que dificilmente o Ângelo terá oportunidades. Primeiro e principalmente porque já está vendido. Depois, porque aposta-se muito no Mike e também no Igor Felisberto, embora também tenha ouvido muitos elogios ao Lucian e ao Guilherme Brito. Dentro do São Paulo há a convicção de que talvez a lateral direita, seja a posição mais fértil, de melhores condições, referente a atletas vindos da base. Você lembra que eu contei ao longo da semana que o São Paulo passará por uma das maiores reformulações em bastante tempo? Pois já dá para cravar um nome que não fica para 2026, Juan Dinenno, atacante argentino de 31 anos de idade, contratado do Cruzeiro na metade do ano. O vínculo se encerra em 31 de dezembro e ele já foi avisado de que não faz parte dos planos. Há enorme possibilidade, inclusive, de o Dinenno se acertar nos próximos dias com o Deportivo Cali, clube colombiano onde ele já fez sucesso. A saída do Dinenno representa uma economia mensal de 500 mil mensais, é isso que o São Paulo desembolsa com o atacante argentino, que desde que foi contratado só esteve em campo em 8 vezes com um único gol. Ele nem foi relacionado para as últimas partidas desde 5 de outubro, inclusive as 2 vezes em que foi relacionado pela última vez, nem sequer saiu do banco de reservas, partidas contra Fortaleza e Palmeiras. Para completar o noticiário tricolor, registrar que para o jogo dessa quarta-feira contra o Internacional na Vila Belmiro, São Paulo conta com os retornos de Luciano e Ferreira, recuperados de lesão, e com as voltas também do goleiro Rafael e do zagueiro Sabino, que cumpriram suspensão. Arboleda ainda é dúvida, ele se recupera de um problema no músculo adutor da coxa. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.